Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos novamente ao Apostolado Santo Agostinho. E nesse vídeo nós faremos a primeira aula sobre os comentários ao Catecismo de São Pio X. E nela iremos tratar das partes principais da doutrina cristã. As páginas que irei comentar do Catecismo de São Pio X são as páginas 16 a 18, ou número 1 ao número 14, da lição preliminar da doutrina cristã. Iniciando agora a aula, a primeira frase para marcar essa trajetória é a seguinte: que todos nós católicos somos cristãos pela graça de Deus. E daqui a gente já pode começar a fazer umas perguntas. Por que, pela graça de Deus, nós somos católicos? No Catecismo de São Pio X haverá a seguinte resposta, abre aspas, digo, pela graça de Deus, porque ser cristão é um dom totalmente gratuito de Deus, nosso Senhor, que não poderia merecer. São Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, irá escrever: porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém de vós, mas é puro dom de Deus. Certo, entendemos agora que somos cristãos pela graça de Deus. Mas podemos fazer uma outra pergunta. O que é um verdadeiro cristão? Quem é verdadeiramente cristão? Como ensina o Catecismo de São Pio X, abre aspas, verdadeiramente cristão é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã e obedece aos legítimos pastores da Igreja. Ou seja, para sermos verdadeiros cristãos, devemos crer. Antes disso, devemos ser batizados, devemos crer, devemos professar a doutrina cristã e devemos obediência aos legítimos pastores da Igreja. E daqui, nós podemos trazer algumas indagações, algumas dúvidas, algumas perguntas. A primeira pergunta é: por que, para ser um verdadeiro cristão, é necessário que a pessoa seja batizada? A essa pergunta, a seguinte resposta: pelo fato de nosso Senhor Jesus Cristo ter instituído o sacramento do batismo para a nossa salvação, dando aos apóstolos o seguinte mandamento: para batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, como está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, no versículo 19. Também é através do batismo que somos inseridos no corpo místico de Cristo, que é a Igreja, como São Paulo irá escrever na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 13. A segunda pergunta está relacionada ao crer. Se, para sermos um verdadeiro cristão, devemos crer, qual outro motivo devemos crer? Por qual motivo devemos crer na doutrina cristã? Certo que para sermos verdadeiros cristãos, devemos crer, mas qual é o motivo? E além disso, em que devemos crer? Se em tudo ou em partes? Para essa pergunta,
nós temos a seguinte resposta: de fato devemos crer, pois Cristo foi enviado para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas obtivesse a vida eterna. Ou também visualizamos a necessidade de crermos quando Cristo afirma, abre aspas, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 15. Quanto à quantidade sobre o que devemos crer na doutrina cristã, obviamente, devemos crer em tudo o que a Santa Igreja ensina, porque ela é a coluna e o sustentáculo da verdade, como afirma São Paulo, e também por ser o corpo místico de Cristo. Ela não pode nos ensinar nada de errado em matéria de fé e moral. Ou seja, a igreja é infalível em matéria de fé e de moral. E em matérias de fé e de moral, devemos crer em tudo o que a Santa Igreja vai ensinar. A terceira pergunta é: por que professamos a doutrina cristã? Devemos professar a doutrina cristã, pois ela é a doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou através de seus apóstolos. Referências, né? 2 João, capítulo 1, versículo 9. E 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A quarta e última pergunta é a seguinte: por que devemos prestar obediência aos legítimos sucessores da Igreja? E é nosso dever prestar a devida obediência aos legítimos pastores da Igreja, porque eles são os legítimos sucessores dos apóstolos. Estes que foram selecionados por nosso Senhor Jesus Cristo e enviados ao mundo para fazer discípulos, como está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 29, do versículo 19 ao 20. Quanto à doutrina cristã, é nossa obrigação aprender sobre ela. E quem, por negligência própria, não procura estudá-la, comete falta grave. Daqui, nós temos uma pergunta, uma dúvida, que é a seguinte: os pais responsáveis são obrigados, então, a educarem seus filhos e dependentes na doutrina cristã? Resumidamente, né, a doutrina cristã é a única correta. Então, sim, é a responsabilidade deles educarem seus filhos independentes na doutrina cristã. Portanto, todos aqueles, né, que se negligenciam ou faltam com esta responsabilidade são culpados diante de Deus e cometem falta grave também. E de quem devemos receber e aprender a doutrina cristã? Ora, devemos receber a educação da doutrina cristã pela Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Lembremos de que os pastores da Igreja são os legítimos e sucessores dos apóstolos, verdadeiramente. Portanto, a fé católica é aquela que foi ensinada pelos apóstolos. Além disso, unindo ao argumento acima, Cristo prometeu à sua Igreja a sua divina assistência
até a consumação dos séculos. Por isso dizemos que a fé católica é a única verdadeira. E, portanto, devemos receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, como eu disse acima. E dessa doutrina cristã, dividimos ela em suas principais e mais necessárias partes. A primeira parte, o credo. O credo nos ensina os principais artigos de nossa fé. O segundo, Pai Nosso, que nos ensina o que devemos esperar de Deus e o que devemos pedir a Ele. Terceiro, os mandamentos. São divididos em 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. E nos ensinam que devemos realizar o que devemos realizar, né, para agradar a Deus. Resumindo-se em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o quarto, sacramentos. Eles nos fazem conhecer a natureza e o uso adequado dos meios instituídos por nosso Senhor para perdoar os nossos pecados, comunicar-nos a sua graça, infundir e aumentar em nós as virtudes teologais da fé, esperança e caridade. Que Deus nos abençoe e esteja ao nosso lado sempre. Espero que esta aula ajude vocês. Salve Maria, viva Cristo Rei. Que Santo Agostinho também interceda por todos nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.